E no Papo Reto de hoje vai nos ajudar a entender melhor desde a primeira experiência na Casa Jaguatirica de Ângelo Rosa de Moura, que foi por volta do final dos anos 50. Era um serviço de alto-falante na Cidade Velha, um porte e cornetas, similar que muitas igrejas usam ainda hoje em cidades pequenas do interior do Brasil. O locutor da época foi o senhor Aristeu Marques de Souza. Com as informações do município, ele anunciava o comercial da Casa Jaguatirica, documentos perdidos, todo tipo de utilidade pública. Depois de alguns anos, com o fim dos serviços da Casa Jaguatirica, foi inaugurado o Cine Teatro Araguatins, na década de 60, de propriedade do senhor José Pinheiro Filho, conhecido pela alcunha de Pinheirão. Ele fez um serviço de alto-falante para anunciar os filmes e aproveitava a oportunidade para fazer as propagandas e informações de interesse da comunidade porangatuense. Por volta de 1973, Ivan Vieira toma a iniciativa de montar um serviço de alto-falante, em parceria com William Rodrigues. O sócio desistiu antes de começar a funcionar. Era uma ideia arrojada para a época. Unia o serviço de alto-falante ao formato dos programas de rádio bastante populares na época. E para nos contar mais e melhor esses momentos importantes da comunicação em Porangatu, tenho a alegria de ter aqui no canal Marcelo Toller, nessa geração de amigos, o locutor, apresentador e radialista Ivan Vieira. Bem-vindo, Ivan Vieira, ao nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Marcelo Toller. Prazer muito grande estar falando nesse seu canal, que tem uma audiência espetacular. Ivan, como surgiu a vocação para a locução? Isso foi lá pelos idos de 1973, 72, 73, quando acompanhava meu amigo José Dias, né, que falava aos microfones de um carro de som, Fusca, né? E aí eu comecei a falar também, nesse intervalo aí da pecuária até a Vila Primavera, que era mato aí, não tinha só uma estradinha mesmo. E aí eu comecei a falar tremendo dentro do mato aí. Aí eu fui achando bom aquela história e tal, tinha uma facilidade, não era tão tímido, né? E de repente apareceu essa vocação, que para mim foi um grande conhecimento de vida até, e acabei virando um profissional, graças a Deus. Nós, comunicadores, no início da carreira, a gente se espelha em alguém. Qual foi o locutor que o Ivan Vieira ouvia e dizia: esse cara que vou buscar minha identidade? Olha, eu ouvia muito a Rádio Globo, né? A Rádio Globo, a Rádio Brasil Central de Goiânia, a Rádio Globo, Adelson Alves, que já era lá pela meia-noite. E também eu ouvia o Antônio Carlos, né? Que até hoje sobrevive no rádio, né? Parece que em Belo Horizonte. E pela Rádio Brasil Central era o Geraldo Mariano, era o Ferraz Júnior, Roberto Nascimento e tantos outros, né? Na Rádio Brasil Central. Aí eu comecei a ganhar vontade de também comunicar. E eles foram espelho para mim. Ivan, como aconteceu a inspiração para criar um serviço de alto-falante em Porangatu? A gente via que aqui em Porangatu não tinha emissora de rádio, não tinha nenhum serviço de alto-falante comercial, né, que pudesse atender ao comércio, às utilidades públicas, a não ser o seu Pinheirão, do Cine Teatro Araguatins, que tinha a voz de Porangatu, mas somente mais para anunciar os filmes dele, né? E aqui a Colégio fazia algum comercial, alguma propaganda, somente do Café Javaé, do Supermercado Camboatá e tantos outros na época, mas somente em intervalos rápidos, né? E logo começava o filme e aí encerrava, portanto, o serviço de alto-falante. Então eu resolvi, eu e o William Paes, o William filho do seu Diolino Franco de Souza, que deu nome ao estádio municipal, família numerosa, e coincidentemente o pai do William, o seu Diolino, foi sócio do meu pai, lá na Praça da Velha Matriz, um comércio que existia ali. Mas isso é antes de eu nascer e ele também. E acabamos virando sócio desse vídeo alto-falante. Só que ele desistiu antes, ele resolveu ir embora. Né? E eu fiquei só e coloquei o serviço de alto-falante, o Irapuru Som Publicidade, que foi pessoas amigas, como o Amaro da Joia, e o de Assis, que era um ourives que tinha aqui em Porangatu, sugeriu que eu colocasse esse nome, o Irapuru Som Publicidade. Entendeu? Aí nós montamos o estúdio, primeiramente foi aí onde era a Casa São Paulo, aí próximo,
Depois eu transferi o estúdio lá para o Hotel Porangatu, tendo as cornetas no Bar Central e cornetas lá também no alto do Hotel Porangatu. Foi mais ou menos assim. Na década de 70, Porangatu contava com 15 mil habitantes. Segundo relatos de pessoas, o serviço de alto-falante que você implantou era tão popular que tinha programação idêntica aos programas de rádio da época. Nos conte esse momento histórico e romântico que você é o grande idealizador. Bom, nós pudemos fazê-la funcionar como uma emissora de rádio. Nós tínhamos as caixinhas de coleta de música que a gente colocava no colégio estadual e outros, né, para o pessoal fazer pedido musical. E as cornetas, era a corneta normalmente dentro da altura de 9 metros de altura, ela atingia praticamente a cidade, né, de norte a sul, de leste a oeste. As cornetas eram direcionadas para os pontos cardeais. E como a corneta tem uma penetração maior, e pela altitude dela, ela atingia praticamente a cidade toda. E todo mundo participava. Era publicidade, era serviço de utilidade pública, documentos perdidos, pessoas desaparecidas, pessoas perdidas, e etc. e tal. E nós tínhamos as coletas de cartinhas dos estudantes da época que pediam, ofereciam música e tal, faziam como se fosse rádio. O serviço de alto-falante na época aliás, o telefone na época era tipo PBX, você solicitava a ligação no centro telefônico, mas o pessoal ligava e eu colocava o telefone no ar, fazendo com certeza as gambiarras da época, né, que a gente era muito curioso, e colocava o telefone no ar, o pessoal pedia música pelo telefone, com tranquilidade. Sistema disc jockey, né? O serviço de alto-falante, eles tinham um equipamento a válvula, o primeiro, que eu adquiri do Seu Pinheiro, que comprara um transistorizado, e depois eu passei para o transistorizado, adquirindo também do Seu Pinheiro esse outro aparelho que ele comprou, o segundo aparelho. Eu tenho ele até hoje, os dois aparelhos. Um transistorizado e o outro a válvula, que é a maior, 75 watts. Na época a gente usava o transformador de linhas, né? Porque cada dia era fio de poste em poste, a Celg cobrava aluguel de nós, né? Nós tínhamos contrato com a Celg, e de formas que funcionava nesse sentido, desse jeito. Né? E o povo acostumou com aquilo, porque aquilo era um serviço de informação da cidade. Porque aquilo ali nós não tínhamos emissora de rádio. E eu sempre falava, quando montar uma emissora de rádio, eu desligo o serviço de alto-falante, foi como aconteceu já em 79.